Boa tarde, irmãos. Prazer mais uma vez estar aqui para juntos adorarmos o nome de Deus. Nós pretendemos, então, dar continuidade à passagem que nós começamos a expor pela manhã, a primeira carta do apóstolo João. Nós vimos do verso 1 ao verso 4, então nós iremos mais uma vez ler e dar prosseguimento até o versículo 10 da primeira carta do apóstolo João, o capítulo 1, e vamos ler todo o capítulo. 1 João, capítulo 1, do 1 ao 10. Então diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até aí a palavra de Deus. Vamos mais uma vez orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para adorarmos ao Senhor. Te agradecemos porque podemos ter acesso à tua palavra na nossa língua. Podemos ler, podemos compreender, podemos estudar e aprender de ti, pela tua palavra e pela operação do teu Santo Espírito. Suplicamos a tua bênção, que tu nos instruas, que tu venhas a nos abençoar com o entendimento dela, venha iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que façamos aquilo que é agradável ao Senhor. Tu conheces, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, a nossa incapacidade por nós mesmos de compreendermos e de obedecermos a tua voz, a tua palavra. Mas suplicamos a operação do teu Santo Espírito sobre nós, para que tu nos des vida e uma vida que seja de obediência ao teu santo nome. Por isso, nos abençoa, nos edifica, honra e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos, meus irmãos, hoje pela manhã, um pouco a respeito do contexto no qual esta carta foi escrita. Nós vimos que o apóstolo João, embora não seja mencionado o nome dele na carta, mas pelo fato de que, ou a partir do entendimento de que o Evangelho de João, de fato, foi escrito pelo apóstolo,
E como esta carta tem as mesmas características, utiliza as mesmas terminologias do Evangelho, uma boa parte, uma boa porção desta carta que tem apenas 5 capítulos, e pela própria história da igreja, os pais da igreja mencionarem o apóstolo João como o autor desta carta, de fato nós entendemos que o escritor foi o apóstolo João, o apóstolo do amor, filho de Zebedeu. E nós vimos o propósito com o qual ele escreveu esta carta. Ele queria combater uma heresia que havia se infiltrado, estava a se infiltrar na igreja naquela altura, e também fortalecer a fé dos irmãos, para que de fato a alegria deles fosse autêntica e fosse a alegria no Senhor Salvador. Esta heresia, ou este falso ensinamento, ele era oriundo de uma filosofia grega, em que ensinava que tudo que era matéria, tudo que era físico era mal e tudo aquilo que era espiritual era bom. E com este ensinamento, obviamente, eles teriam que dar respostas a respeito de quem era Jesus. Se a matéria é má, Jesus jamais poderia ter vindo em carne. Se Jesus não veio em carne, ele não morreu, portanto, pelos nossos pecados. Ele não ressuscitou dentre os mortos, ele não subiu aos céus, ele não sofreu as nossas dores. De fato, ele jamais poderia nos representar diante de Deus, ser o nosso mediador entre Deus e os homens. Porque, obviamente, para termos um representante, alguém que pudesse nos substituir, alguém que pudesse cumprir a lei de Deus no nosso lugar, alguém que recebesse a punição do próprio Deus em virtude da transgressão da sua lei, teria que necessariamente ser um homem. Nós não poderíamos ter anjos como representantes. Nós não poderíamos ter animais como representantes. Aquele cordeiro do Antigo Testamento, na verdade, ele já apontava para o Messias que viria, para o Salvador. Ele já falava a respeito da necessidade de um sacrifício. Ele já falava a respeito da necessidade de um substituto, que não era o próprio homem. O homem jamais teria capacidade de obedecer integralmente à lei de Deus. Ele jamais teria capacidade de manter comunhão com Deus, em virtude da queda, em virtude dos seus pecados. Haveria necessidade, então, de um outro representante que não Adão. Adão transgrediu a lei de Deus. Adão, ele deu as costas para Deus. E Adão foi posto no jardim como o representante da raça humana. O apóstolo Paulo vai falar isso de uma maneira mais clara no livro de Romanos. Havia, portanto, a necessidade de um mediador, de um redentor. Alguém que pudesse resgatar esta condição humana de miséria, de desgraça, de falta de comunhão com Deus. E este alguém só poderia ser um homem para que pudesse nos representar, visto que Adão, ele quebrou a lei de Deus. Adão foi posto como nosso representante. Então a queda de Adão é de fato a nossa queda. Foi lá que nós caímos, foi lá que transgredimos a lei de Deus. E em virtude disso, todos os homens, a partir de Adão, a partir da queda de Adão como nosso representante, já nasciam em pecado. Não tinha mais como um homem nascer sem pecado, em virtude do seu representante, que nos representava, ter quebrado a lei de Deus. Havia, portanto, a necessidade de um outro mediador. Porém, este outro mediador teria que ser homem também. Mas, ao mesmo tempo, se ele fosse simplesmente um homem, um ser humano como nós, mesmo que perfeito, como Adão era antes da queda, ele não suportaria a ira de Deus sobre ele. Jamais um ser humano, por mais perfeito que fosse, poderia receber sobre si
a punição, o juízo de Deus. Então haveria necessidade que este mediador, que este representante, fosse não só um homem, perfeitamente homem, mas perfeitamente Deus. Para que ele pudesse suportar a ira de Deus. Para que ele pudesse cumprir a lei de Deus perfeitamente. Para que ele pudesse ser provado, como Adão foi, mas não cair. Então, de fato, Jesus era Deus, ou é Deus, e Jesus é homem. E esta doutrina, este falso ensinamento, que surgiu dentro da igreja, a partir de pagãos convertidos ao cristianismo, porém que não abandonaram as suas doutrinas, as suas vãs filosofias, comprometia o cerne do cristianismo, o cerne do evangelho, que é o próprio Jesus Cristo. Se Jesus de fato não era Deus, e se Jesus não era homem, ele jamais poderia nos representar. Se de fato matéria é má, espírito é bom, jamais Jesus poderia ser matéria. Ele ter vindo em corpo, ele ter nascido do ventre de Maria, como um homem. Então, de fato, esta doutrina, este ensinamento, estava, se ele não fosse combatido pelos apóstolos, certamente hoje nós, muito provavelmente, não teríamos o cristianismo espalhado pela Europa e pelo mundo, em virtude de uma simples heresia, de um conceito completamente errado. E foi necessário, então, o apóstolo João combater este ensinamento. E nós vimos que nos primeiros 4 versos, ele vai falar daquilo que é a essência do Evangelho, aquilo que de fato é o Evangelho. Ele vai falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar de Jesus Cristo como o eterno Deus. Ele vai dizer que o que era desde o princípio. Então, dando a instrução clara de que Jesus de fato era pré-existente, de que Jesus era de fato Deus, como ele vai falar lá no capítulo 5, e que também Jesus era homem. Ele ouviu, ele viu com os próprios olhos. As mãos apalparam ao Senhor Jesus Cristo. Ele era vida. Ele era o verbo da vida. Então, João, nesses 4 primeiros versos, nós vimos, ele já cai por terra todo aquele ensinamento dos gnósticos, daqueles que se achavam conhecedores da verdade. Só que não só questões doutrinárias e questões referentes a Jesus eram afetadas com esta doutrina, como a própria vida dos cristãos. Porque se a matéria é má e o espírito é bom, alguns diziam que isso não traria nenhuma implicação com relação à minha vida moral diante de Deus. Então, já que eu sou matéria, e tudo que é material é mal por si só, não faria diferença a minha postura moral, a minha obediência ou não à lei de Deus. Não interferiria no meu relacionamento com o sagrado, com o divino. Porque o que importava era o meu espírito, que é bom. A matéria, portanto, não faz diferença. Então, eu poderia viver uma vida em pecado, e isso não iria interferir no meu relacionamento com Deus. Este era o conceito oriundo desta filosofia grega que estava a ser ensinada nas igrejas cristãs, nesta altura. Mas não somente isto, o meu relacionamento para com o próximo também não tinha a mínima importância. Se porventura eu me deparasse com alguém necessitado na igreja, eu não teria obrigação nenhuma de ajudá-lo, de apoiá-lo, de suprir as necessidades do próximo. Não haveria necessidade de agir
com amor, porque o que importava era o espiritual. O material não iria interferir. Então é exatamente isso que João vai combater nos demais versos. Portanto, do verso 1 a 4, são questões relacionadas à doutrina, no que diz respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Do verso 5 em diante, ele vai dar um outro teste para a igreja discernir entre o certo e o errado, o verdadeiro cristianismo e o falso cristianismo, o verdadeiro Deus e o falso Deus. E é isto, portanto, que ele menciona no verso 5. Ele agora vai anunciar a mensagem daquele com o qual ele se referiu anteriormente, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora ele vai falar a respeito da mensagem do Senhor Jesus Cristo, o que vai comprometer a nossa relação natural com ele. E diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Esta é a mensagem que ouvimos da parte do Senhor Jesus Cristo. Deus é luz. Em que sentido o apóstolo se refere a Deus como luz? Certamente, Deus como luz se refere à santidade de Deus. Deus é santo, Deus é puro. E isso, pelo próprio contexto, nós vamos observar quando ele vai falar da impureza do pecado e que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Uma coisa interessante na palavra de Deus é que todo o ensinamento ele tem como fonte o próprio Deus. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz assim, sede santos, porque eu sou santo, a minha santidade tem uma razão de ser. E só tem uma razão de ser. É porque Deus é santo. Ser santo para que eu possa alcançar a salvação, ou alguma graça da parte de Deus, ou alcançar algo que seja meritório, não faz o mínimo sentido. Só faz sentido nós sermos santos porque Deus é santo. E nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Só há sentido em não mentir, em não roubar, em não adulterar, ou seja lá o que for, porque Deus é um Deus santo. Se não fosse isso, comamos e bebamos que amanhã morreremos. E tanto faz. Mas se existe um Deus santo, e nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, nós devemos refletir o caráter de Deus. Se Deus é luz, em outras palavras, se Deus é santo, logo a minha vida deve ser uma vida santa. Se Deus é santo, o Filho de Deus era santo, o santo varão. E que, portanto, nós que somos filhos dele, devemos também refletir este caráter santo. E o interessante é que no Evangelho de João, no capítulo 1, que nós lemos na abertura desta reunião, deste culto, também fala a respeito da luz. Assim como João, na sua carta, fala a respeito da luz, ou da verdadeira luz que ilumina o mundo, o homem, ele fala também aqui no Evangelho. E o interessante é que ele vai relacionar Deus como luz na primeira carta, e no Evangelho ele vai dizer que Jesus é luz. Capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do verso 7, diz assim, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Este aqui se refere a João Batista, como um precursor, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, daquele que veio anunciar o Messias, que veio de fato. Ele, João Batista, não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber,
a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Os irmãos lembram, nós mencionamos no capítulo 5 da primeira carta, se não me engano, no verso 20, que ele vai se referir a Jesus como o verdadeiro Deus. Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui, já que ele fala que Deus é luz, ele vai se referir a Jesus como a verdadeira luz. Não há outra luz, senão Jesus Cristo. Esta relação, portanto, é muito interessante, muito importante para, de fato, sabermos quem é o autor da vida, quem é Jesus. Então ele começa com uma proposição a respeito de Deus, com a doutrina a respeito de Deus, no verso 5, para, a partir daí, então, ele tratar das questões de ordem prática para a nossa vida. Com isto, nós podemos observar como uma doutrina pura tem que necessariamente levar a uma vida pura. Se Deus é luz, então, como consequência, se nós quisermos de fato manter comunhão com Ele, nós não podemos andar nas trevas. É o que diz o verso 6, observem. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, que é luz, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A nossa vida prática é uma vida de mentira. Não há como manter comunhão com a luz e andar em trevas. Não há como eu ter comunhão com luz e andar em trevas. Porque Deus, que tem como característica o ser luz, o ser santo, vai refletir nos seus filhos. E os seus filhos andarão na luz. É uma questão muito óbvia. Portanto, não há como negar a doutrina ou as consequências dessa relação da comunhão com Deus. Por quê? Os gnósticos diziam que eles poderiam ter comunhão com a luz e andarem nas trevas em virtude da matéria que não tinha nenhuma importância para Deus. E o apóstolo João vai dizer que tem tudo a ver a santidade de Deus com a nossa santidade. Então, se Deus é luz, nós professamos, observe, se dissermos, se eu professo que mantenho comunhão com Deus, porém, na prática, eu ando em trevas, nós não estamos praticando a verdade. Então, comunhão e andar. Esse conceito é interessante, porque muitas vezes nós temos a doutrina correta, a confissão certa. Nós confessamos uma fé bíblica, a qual apelidamos de reformada ou calvinista, ou seja, que nome for. Mas a mera profissão de uma fé, mesmo que verdadeira, e eu creio que seja, de fato, uma fé verdadeira, que não tenha implicações práticas em nossa vida, isto não faz nenhum sentido. Absolutamente nenhum. Não basta dizermos, professarmos a fé verdadeira. Nós temos que praticá-la no nosso dia a dia. Não somente no ambiente cultico, no ambiente da igreja, mas em todos os momentos de nossa vida. Por quê? Porque nós não somos filhos de Deus por aluguel. Nós somos filhos de Deus para a vida toda. A partir do momento em que Ele nos converte, a partir do momento em que Ele nos regenera. Isso é o nosso respirar, é o nosso dia a dia. Seja na igreja, em casa, no trabalho. Seja onde for. O apóstolo então continua dizendo o seguinte: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, aí sim mantemos comunhão uns com os outros.
Porque a nossa relação com Deus tem implicações sociais, que era o contrário daquilo que os gnósticos diziam. Eles diziam que eu poderia ter comunhão com Deus, mas na minha relação social, isso não teria nenhuma implicação, visto que a matéria é má e o espírito é bom. Mas não existe esta dicotomia no cristianismo. O cristianismo, ele é integral, de fato. Ele atinge todo o ser, não só a minha relação pessoal com Deus, mas a minha relação com o próximo. Por quê? Porque Deus é luz. Este é o motivo pelo qual há implicações. Então, se andarmos na luz como Ele está na luz, aí sim podemos manter comunhão uns com os outros. Muitas vezes eu percebo em algumas reuniões evangélicas, em alguns cultos, alguns movimentos que se fazem na igreja para que as pessoas, durante o culto, se levantem, se abracem, se cumprimentem, e aquela alegria, aquela comunhão aparente. Porque muitas vezes na igreja há problemas sérios de relacionamento entre os irmãos. E os irmãos se sentem na obrigação de se cumprimentarem, não é? Uns aos outros. E isso é muito perigoso. Muitíssimo perigoso. Então nós não podemos criar comunhão, não podemos formatar, não podemos fabricar comunhão. Comunhão é algo que deve ser natural, deve fazer parte de nós mesmos como novas criaturas de Deus. Por quê? Porque Deus é luz. E por isso é que temos que manter comunhão uns com os outros. Não é porque o pastor, o dirigente, mandou-nos abraçar-nos uns aos outros, beijarmos uns aos outros. Isto não resolve o problema. O problema é muito mais a fundo. Então, se quisermos, de fato, manter comunhão uns com os outros, nós precisamos andar na luz como Ele está na luz. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, aí sim mantemos comunhão uns com os outros e, como consequência, como resultado disso, vai ficar evidente, não que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, vai depender da nossa comunhão uns com os outros, em hipótese alguma. Mas como consequência é que mantemos comunhão uns com os outros. E assim podemos demonstrar, de fato, e temos a convicção de que o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Por quê? Porque Deus é luz. Se Deus é luz, nós somos filhos dele, e Ele nos purificou de todo o pecado, isso ficará evidente na nossa relação moral e na nossa relação social de uns para com os outros. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Isso é fundamental. Porque o que eu estou a pregar, o que o apóstolo João está a nos dizer, não é que a nossa vida é uma vida de perfeição. Não é de uma integridade total, plena e absoluta. Em hipótese alguma. Ele não está pregando aqui, ou a nos ensinar, uma perfeição. Há, de fato, dentro do cristianismo, e bons homens de Deus, como por exemplo Wesley, que chegaram à falsa conclusão de que o crente, ele pode viver uma vida aqui, neste mundo, desculpa, nesta terra, de perfeição. Ele chegou a esta conclusão de que o pecado era erradicado do crente. E ainda aqui, nesta terra, o crente poderia viver uma vida de perfeição. Ele chamava isso de perfeito amor. E há igrejas wesleyanas ainda hoje que, pelo menos na sua confissão, proclamam isso. Mas, obviamente, na prática, eles percebem que nenhum ser humano é capaz de viver uma vida perfeita aqui neste mundo. E eu sei muito bem disso porque eu me conheço.
e minha esposa muito mais, e vai confirmar que, infelizmente, não há como viver uma vida de perfeição. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então é bom que fique claro que ele não está a ensinar o perfeccionismo. Ele está a ensinar, sim, uma vida de santidade. A todo momento, a todo instante, diante de toda e qualquer circunstância. Mas não a vida de perfeição. A vida do crente, obviamente, ela deve se caracterizar por uma vida de santidade. No entanto, e infelizmente, e para desonra nossa, muitas das vezes na nossa caminhada nós tropeçamos. Nós caímos em pecado. Isso é uma verdade que, infelizmente, iremos carregar até a nossa morte, quando de fato nós estaremos com o Senhor e aguardando nesse estado a ressurreição do corpo, da carne, que vai voltar para o espírito. E nós seremos, de fato, aquilo que nós somos no sentido de que homens integrais, espírito e corpo. Mas, enquanto isso, a nossa vida deve, de fato, se caracterizar pela santidade, mas não a vida de perfeição. É exatamente por isso que no verso 9, ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado, dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque o apóstolo João sabe que algumas pessoas poderiam compreender mal aquilo que ele estava a dizer a respeito da nossa vida santa, com Deus que é luz, com Deus que é puro, com Deus que é santo. Então ele já coloca uma cláusula aqui de uma possibilidade muito concreta, muito real, de que nós podemos cair, mas nós podemos imediatamente recorrer àquele que é luz, àquele que é santo, àquele que é perfeitamente santo, porque ele pagou a nossa dívida, ele pagou a nossa culpa. Então, ele como nosso representante, como nosso intercessor, como nosso mediador, como um homem que de fato ele é e que passou pelas provações e pelas tentações aqui na terra, como nós passamos, ele se compadece de nós, porque de fato ele é homem, porque de fato ele foi homem aqui na terra, viveu como homem e passou por todas as tribulações que qualquer ser humano passa e muito mais, porque ele era sem pecado, ele era a verdadeira luz que ilumina o homem, a todo homem. Se confessarmos, portanto, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça que venhamos a cometer contra ele. Se dissermos que não temos cometido pecado, portanto, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O apóstolo também, ele não quer partir para um outro extremo. Já que, se eu pecar e confessar os meus pecados, ele vai nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, então eu posso viver a vida desregrada que eu quiser viver. Não é? Porque eu peco, confesso. Peco, confesso. Peco, confesso, ele perdoa. E assim serei salvo. Afinal de contas, eu sou um eleito de Deus. Mas não é isso que o apóstolo quer nos ensinar. É por isso que nós não lemos, mas eu vou encerrar apenas com o capítulo 2, que é uma continuação necessária para o entendimento correto do capítulo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu não estou a dizer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, para que vocês vivam uma vida de pecar e confessar, pecar e confessar, pecar e confessar. Não em hipótese alguma. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. É este o propósito com o qual eu vos escrevo isso, para que não pequeis. Se, todavia, uma hipótese, uma possibilidade,
muito concreta e muito real. Alguém pecar? Sim, é verdade. Temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não simplesmente justo, mas o justo. Integralmente justo. O Filho de Deus, o nosso intercessor, o nosso mediador, o nosso representante. A sua justiça é a minha justiça. A sua morte é a minha morte. Mas também a sua ressurreição será a nossa ressurreição para a glória de Deus Pai. E para encerrar, verso 2. E Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele diz que Jesus é a propiciação. Propiciação, creio que os irmãos lembram, faz referência ao Antigo Testamento, à Arca da Aliança. Aquela tampa, o propiciatório, onde, entre outras coisas, a tábua da lei estava lá. E aqueles dois anjos que olhavam e tinham uma tampa coberta, que era salpicada de sangue. Aquilo já apontava para o nosso mediador. Nós temos que estar escondidos nele. Ele é a propiciação. A ira de Deus não vem sobre nós, porque Ele é a propiciação. Ele é a tampa da aliança. Ele é o propiciatório. A ira cai sobre Jesus, mas não sobre nós. Ele é o nosso esconderijo. Estamos escondidos nele. Estamos protegidos nele. Ele é o nosso advogado perante o Pai. Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação dos nossos pecados. Mas não somente pelos nossos próprios. Pelos do mundo inteiro. Ora, será que Ele aqui está a defender uma salvação universal? Obviamente que não. A Bíblia é muito clara em várias passagens. Não é o momento para nós estarmos a discorrer sobre isso. Alguns reformadores entendem que o sangue de Jesus seria suficiente para perdoar ou para propiciar a salvação de todos os pecadores do mundo inteiro, mas eficaz apenas para o eleito. Essa é uma explicação desta passagem. Eu entendo, como outros também entendem, que o que ele quer nos ensinar aqui, que de fato ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro, porque de fato o Evangelho é para todos, deve ser proclamado a todos. Muitos são chamados, poucos escolhidos, é verdade. Mas para o mundo inteiro, significa que portugueses fazem parte do mundo inteiro, e ele é a propiciação. Brasileiros, por incrível que pareça, chineses, americanos, ingleses, escoceses, angolanos, toda a gente. Vamos, por exemplo, observar Apocalipse, creio eu, se eu não estou enganado, capítulo 5 e verso 9, e aí eu encerro. Apocalipse 5, 9. Vamos ler a partir do 7, acho que faz mais sentido. Apocalipse, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação.
sobre estes, e é por isso que nós devemos anunciar a palavra de Deus, como fez o apóstolo João, levar essa mensagem a todos, indiscriminadamente, porque na verdade nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. A nossa obrigação é pregar para todos o evangelho do nosso Senhor. E ele de fato salvará todos aqueles a quem ele predestinou antes da fundação do mundo, para a glória de Deus Pai. Amém?